Bem, falamos sobre visão e agora audição. Então, a audição, como a gente percebe os sons, né, que são ondas acústicas, né, ondas mecânicas, uma vibração longitudinal, né, não é transversal. Então, a direção da vibração é a mesma direção da propagação. Então, são vibrações, né, que se propagam por um meio de transmissão, líquido, sólido ou gasoso. A faixa percebida dos seres humanos é aproximadamente de 20 Hz a 20 kHz. Então, por isso que a gente precisa mostrar um sinal de áudio, né, com pelo menos 40 kHz, para poder representar toda a faixa audível. Há alguns debates, né, que o ser humano perceberia sons acima de 20 kHz, mas porém não através da audição, né, por outros meios, né. Então existem sistemas de áudio, né, que vão acima, né, de 20 kHz. E fora dessa faixa, as ondas sonoras, né, são chamadas de infrassom e ultrassom. Né? Então abaixo e acima, né, abaixo de 20 Hz e acima de 20 kHz, respectivamente. Então as características perceptivas, né, então, é o volume, né, que tem a ver com a intensidade percebida, né, em inglês é loudness, a altura, né, que é relacionado com a frequência, né, que nos dá que em inglês é a noção de pitch, a duração e o timbre. Então, tanto o volume quanto a altura, a gente tem ali os correlatos físicos, né? E é fácil identificar o que cada um deles, né? Volume, altura e duração. Já o timbre é uma informação mais, digamos assim, difusa, né? Tanto que a definição do que é timbre é tudo aquilo que não é os demais, né? Que não é altura nem volume, é timbre. Então, o que distingue dois sons que têm a mesma duração, a mesma altura, mesmo volume, é o timbre. Né? Dois sons diferentes, né? Claro. A gente tem uma medida chamada nível de pressão sonora, SPL, Sound Pressure Level, que é a medida logarítmica da pressão sonora efetiva de som em relação ao valor de referência. E ela é medida em decibéis. Né? Então a equação é essa aí, onde a gente tem aqui no denominador, né, um determinado valor de referência, que usualmente utiliza esse 20 micropascais, que é considerado limiar de audição. Então, dada essa escala, o Sound Pressure Level, né, tem alguns exemplos, né, de Sound Pressure Levels para alguns estímulos. Né? Então, por exemplo, uma respiração calma seria 10 dB, uma sala em silêncio varia algo de 20 a 30, né, uma conversação entre pessoas de 40 a 60, né, a televisão, claro, depende também do volume que a pessoa está escutando, né, mas por volta de 60. Né, já estímulos aí com 85 ou mais, né, pode gerar também danos, né, se tiver uma longa exposição. Um tráfego intenso, né, varia de 80 a 90 mais ou menos, uma britadeira aproximadamente 100, né, a partir de 120 já tem risco de perda auditiva. É um trompete, né, então ali próximo ao trompete, até a saída da boca do trompete, dá 130, né, então já tem um risco aí auditivo aí, né, de perda auditiva para quem estiver com a orelha colada no trompete. E acima disso pode até iluminar da dor, né, a perda auditiva e ali a turbina de jato 150. Então são só apenas alguns exemplos, né, para vocês terem noção de o que significa, né, um determinado valor de dB SPL. Né, mas esse valor de Sound Pressure Level não é, né, o loudness, né, a intensidade percebida. Né. Então essas curvas aí foram feitas por Fletcher Manson, né, essa curva aí em vermelho, né, são de Fletcher Manson, e depois tem a outra curva que foram refeitas, né, no padrão do ISO, e mostrando, né, são curvas isofônicas. Então ao longo de uma curva os estímulos são percebidos como tendo a mesma intensidade. E a gente vê então aqui nesse eixo aqui o Sound Pressure Level. Então a gente vê que por uma determinada frequência, né, vamos pegar aqui essa curva aqui de baixo é o limiar de audição.
Então a gente vê que o próprio limiar de audição varia com a frequência. Né? Então, para uma frequência mais baixa, né, vamos supor de 10 a 100, a gente precisa aqui de um sound pressure level, né, começando de 60 até 30, até 20, para poder perceber um determinado som. Já com uma frequência maior, por volta de 4 kHz, a gente precisa de uma intensidade ali bem menor. Né? Então, um sound pressure level ali abaixo de 0 ali já é percebido. A gente vê que o 0, né, está naquela linha do 0 aqui, né, do sound pressure level, aqui no 2 kHz, né, passando mais ou menos ali, né, na curva do ISO, daqui no 1 kHz, né. Então a mesma coisa as demais curvas, né? A gente vê, por exemplo, 20, né? Então 20 fontes, a gente percebe sons com 20 fontes de intensidade quando, né, para diferentes frequências e para essas intensidades aqui em sound pressure level. Então para frequências mais baixas a gente precisa de uma intensidade maior em sound pressure level, né, em nível de pressão sonora, para conseguir perceber com a mesma intensidade que a gente perceberia um som com, né, um som de frequência maior. Agora, a própria presença de um som também influencia na percepção de outros. Então é o chamado fenômeno do mascaramento. Então existem dois tipos de mascaramento, em frequência e em tempo. Então esse aqui mostrando o efeito de mascaramento frequência, mostrando como é que o limiar de percepção, né, ele varia com um determinado tom presente. Então aqui no caso ele suponha que exista um tom presente de 1 kHz e para diferentes intensidades desse som, como é que o limiar, né, de audição vai mudando. Então se eu tiver o limiar de audição no silêncio, seria a curva preta. Agora se eu tiver um tom presente de 1 kHz, né, que com uma determinada intensidade de 20 dB, então ele muda, né, o limiar de audição na proximidade dele, de forma que eu preciso de ter mais intensidade no som nessa proximidade de 1 kHz para conseguir perceber ele. Se eu aumentar a intensidade do som presente de 1 kHz, eu mudo mais ainda esse limiar aqui. Então aumentando o limiar, eu vou precisar de uma intensidade em nível de pressão sonora maior para um outro tom presente na proximidade de 1 kHz para que ele seja percebido. E isso vai ocorrendo na medida que a gente vai aumentando a intensidade do tom mascarador, né, ele vai aumentando a área mascarada por ele. Né, e a gente vê claramente nessa figura que a direção, a direção em frequência, né, para onde o mascaramento é maior, é para alta frequência. Né, então a cauda do mascaramento em direção a altas frequências é maior do que em relação a baixas frequências. Então as altas frequências são mais mascaradas, sofrem mais mascaramento. E esse fenômeno é o fenômeno que é utilizado na compressão do MP3. Né? Então ele faz a codificação, né? Divide o sinal em bandas e verifica a existência de mascaramento. E quando há o mascaramento, a gente pode utilizar menos bits para codificar informações que estão sendo mascaradas. E da mesma forma que tem um mascaramento em frequência, tem um mascaramento temporal. Então suponha que um determinado som mascarador que está presente, ele muda a intensidade também, né? Que a gente precisa de um outro estímulo. A gente precisa aumentar a intensidade de um outro estímulo presente para ele poder ser percebido. Né? Então, durante a presença do som mascarador, né, é claro que ele muda, mas também muda antes e depois. Né? Só que aí essa intensidade, né, ela vai decaindo à medida que a gente afasta do tom mascarador. Essa figura aí mostra, né, a extensão de alguns instrumentos. Então tem aqui o piano, né, como referência, as teclas do piano, com as frequências de cada uma delas, né, e mostrando aqui, né, marcando quais são os dós, né, Dó1, Dó2,
até o DO7. E aqui alguns instrumentos. Então a gente mostra aqui alguns instrumentos e qual é a faixa de frequências associada a cada um dos instrumentos. Tem inclusive aqui também, né, a voz, né, o último aqui embaixo. Né? Então a gente vê que a voz humana, né, então tem a maior parte da energia dela está por volta aí na faixa de... Aqui é desse fundamento, né, de 70 até 8 kHz, né? Na verdade, a grande parte vai até 4 kHz, né? Mas também tem informações de altas frequências, né? Como de algumas consoantes, né? Que usam também nessa faixa, tem informação importante na faixa mais alta, né? Tanto que em telefone, né? Quando você tem a limitação de 4 kHz, né? Alguns sons ficam mais difíceis de você perceber, né? A diferença, como 6 e 3, né? E aí geralmente o pessoal fala meia e 3 para poder distinguir, né, já que eles podem ser confundidos, já que a informação de baixa frequência é semelhante e a distinguibilidade estaria na alta frequência que foi eliminada para fazer a transmissão via telefone. Então aqui mostrando então, essa faixa aí da voz, né, a faixa maior de informação, né, e a faixa da frequência fundamental da voz, né, tá por volta aí de, sei lá, de 70, 60 até uns 20, 300 Hz, né, fundamental. Bem, mas a percepção de altura também não varia linearmente com a frequência, né? Então aqui tem uma escala chamada escala Mel, né, que dá uma escala de percepção de altura de acordo com a frequência. Então ela é dada por essa curva que está aí, né, logarítmica, e que aproxima bem, né, a percepção de altura do ser humano. Bem, se a gente tem sons de frequências próximas, eles não são muito distinguíveis, né, não são distinguíveis quando eles estão, a gente fala que está dentro de uma faixa que é chamada banda crítica, né, e essa faixa ela varia também ali com a frequência. Então, se a gente tiver dois tons puros com uma determinada separação em frequência, a gente consegue perceber eles, mas se a separação vai diminuindo, chega uma hora que eles se confundem, a gente não percebe mais a diferença entre eles, e aí quando eles estão dentro dessa faixa da banda crítica. Então vamos ver aí a anatomia do ouvido, né? Então a gente tem a orelha, né, a aurícula, né, tem o pavilhão auricular, o meato acústico, né, que é essa região, né, por onde o som entra. Então o som é o nosso estímulo mecânico, né, propagando no ar, vai entrar aí, né, na orelha, ouvido externo, né, propagar, né, o meato acústico até chegar, né, na região aqui onde tem o tímpano e os ossículos do ouvido. Então essa vibração mecânica vai fazer o tímpano vibrar, que por sua vez vai propagar a vibração para os conjuntos de ossículos. O último ossículo, né, o estribo, ele está assentado sobre a janela oval da cóclea. Então a cóclea é esse caracol. Então aqui é uma figura mostrando ali a parte do ouvido médio, né, onde tem os tímpanos, os ossículos. E o que a gente vê que então, a gente tem um tímpano com uma área grande e no final, né, o estribo vai estar assentado sobre a janela oval, né, que é uma região flexível aqui na cóclea, né, que é a entrada da cóclea, e aqui do outro lado tem a janela redonda. Mas aqui é onde vai entrar então o estímulo mecânico, vai entrar por aqui, através da vibração do estímulo do estribo sobre a janela oval. Então esse conjunto de ossículos, eles funcionam com uma alavanca, e aqui a gente tem também uma diferença de área grande, né? O tímpano com uma grande área e a janela oval com uma área pequena. Então esse conjunto de ossículos fazendo essa alavanca e essa diferença de área, eles vão ser, a função disso, né, é fazer o casamento de impedâncias, já que a gente tem o som vindo aqui no meio, que é o ar, e aqui dentro da cóclea ele vai propagar dentro do meio aquoso líquido. Então, para poder fazer essa onda mecânica propagar dentro
de um outro meio com uma impedância bem maior, a gente precisa, né, para poder transmitir a maior parte da energia de um meio para o outro, a gente precisa fazer o casamento de impedâncias. E aqui a gente mostra aqui a tuba auditiva, né, que era de Eustáquio, não é mais de Eustáquio. Então a tuba auditiva, né, então ela faz a ligação, né, dessa cavidade aqui com a boca. Então, de forma que a gente consiga equalizar a pressão, né, a pressão aqui com a pressão externa. Então, por isso que quando a gente vai, né, subir uma montanha, né, ou viajar de avião, né, a gente sente aquela diferença de pressão, né, e muitas vezes então no avião a gente oferece uma bala para você, né, movimentar de forma a abrir esse canal, né, deixar passar um pouco de ar ali para poder equilibrar a pressão. Bem, aí vamos falar um pouco ali da cóclea, né, que é a parte central ali onde vai ter realmente, né, a conversão do estímulo mecânico no estímulo neuronal. Então aqui um desenho esquemático da cóclea. Então a gente falou ali que o estímulo vai entrar pela janela oval, né, vai se propagar ao longo da cóclea, né, vai se propagar, começando da base e indo até o ápice, e depois, né, ele volta no outro canal e até chegar aqui na janela redonda. Então a gente tem um cortezinho aqui esquemático mostrando aqui, né, as partições, né, em que é dividida a cóclea ali, né, vai ter um corte seccionando a cóclea e mostrando ali a divisão. Então, se a gente analisar aquele corte, a gente vai ver ali as duas regiões, né, a escala vestíbulo e a escala timpani. E ali no meio delas tem a escala média, que é onde fica ali, né, o órgão de corte. Então o órgão de corte é onde tem as células, né, tem a membrana basilar, né, a membrana basilar é onde está o órgão de corte, que é onde estão as células ciliadas. Então você tem as células ciliadas internas e externas. Então aqui as células ciliadas internas e as células ciliadas externas. E as células ciliadas internas é que efetivamente são as células que vão fazer a conversão, a transdução do estímulo mecânico no estímulo neuronal. Então, quando essa membrana basilar vibra, então ela vibrando vai movimentar, né, e levar consigo, né, as células que estão aqui sobre ela. E ao movimentar essa membrana, se as células ciliadas, vou pegar outra figura. Então, dando um zoom aqui, a gente vê que as células ciliadas têm esses cílios aqui, né? Então, quando a membrana vibra, levando para cima a célula, o que vai acontecer aqui? Esses cílios vão encostar na membrana tectorial aqui em cima, né? Essa membrana, essa placa aqui em cima, e aí o cílio vai defletir. Ao defletir o cílio, vai abrir os canais, né, fazendo a despolarização da célula e gerando então, né, o estímulo neuronal. E aqui nós temos algumas fotos de microscopia eletrônica mostrando, né, a cóclea, e a gente consegue ver aqueles pontinhos ali que são as células ciliadas. Então nesse zoom aqui a gente consegue ver melhor um pouquinho as células ciliadas. Então a gente vê que tem uma fileira aqui de células ciliadas internas. Então quando o estímulo mecânico propaga ao longo da cóclea, ele vai fazer vibrar, né, a membrana basilar. Só que a característica da membrana basilar ela varia ao longo da extensão da cóclea. Ela é uma membrana que é mais fina e mais tesa na base, no início da cóclea, e ela é mais espessa e mais relaxada no ápice, né, fazendo com que exista então uma tonotopia, e então vai ter frequências de ressonância diferentes ao longo do comprimento da cóclea, da membrana basilar, né? Então no início da cóclea vão ser onde vai ser os estímulos de frequências mais altas, e no final da cóclea vão ser os estímulos de frequências mais baixas. E como a gente pode observar aqui, né, o estímulo vem a partir da janela oval, então ele inicia aqui, propagando aqui, e vai
né, e propagando ao longo da cóclea, né? Então lembrando aqui que essa figura é um esquemático que a gente desenrolou a cóclea. Então a gente vê que a entrada do estímulo é por aqui, então o estímulo chega com maior intensidade aqui, à medida que ele vai viajando, vai atenuando. Então por isso que as perdas auditivas começam, né, em altas frequências. Quando a pessoa vai ficando mais velha, né, é normal que ela vai perdendo a capacidade de perceber sons de altas frequências, pois vai tendo, né, as células vão morrendo, né, no início, as células que estão no início da cóclea, né, vão sofrendo mais, né, mais desgaste e vão morrendo, e vai ocorrendo a perda auditiva, começando pelas altas frequências. E aqui mais uma imagem aqui mostrando o zoom aqui, né, das células ciliadas. Depois, né, vocês podem procurar no Google, né, procurar para ver as imagens, tem outras imagens interessantes mostrando melhor os cílios, dá para ver claramente como é que são os cílios. E aqui uma outra imagem de microscopia eletrônica mostrando também, né, uma cóclea sadia em cima e uma cóclea, né, já bem danificada embaixo. Então, isso aí está publicado nesse artigo daí da Elizabeth Keighley. Então, para ver um pouco mais sobre esse assunto, então tem os vídeos aí no Khan Academy, quem tiver interesse, tá aí o link. Tem mais alguns vídeos interessantes, né? Vídeos também que mostram ilusões auditivas, né? Efeitos perceptivos auditivos também. Então tem alguns links aqui, vocês podem procurar outros exemplos, né? Tem um livro do Bregman, que se chama Auditory Scene Analysis. Esse livro vem também acompanhado de um CD que mostra vários exemplos, né, de ilusões auditivas. Esse livro também tem um capítulo, né, sobre a parte de percepção em geral. Então tem também a parte de audição, de visão, e aí também dá para acessar ele pelo Google Books. Então tá aí o link.